Vamos lá, continuando então no exemplo 2. Calcular o volume de um cone circular reto de altura 6 decímetros e perímetro da base igual a 4π decímetros. Pessoal, separando os dados, a gente vê aqui que a altura foi dada, o que facilita as coisas, então a altura é 6 decímetros, só que ele falou, deu uma palavra nova aqui, né? Perímetro. Então, o perímetro da base, ou seja, a soma de todos os lados, né? Lá da base, tem que dar 4π. Mas espera aí, a base é um círculo, né, pessoal? Então, ele está falando do comprimento. Então, como que eu vou calcular o volume se eu não tenho a medida do raio? Esse raio vai sair a partir daqui, ó, do comprimento. Então, comprimento é igual a 2πr. Esse comprimento vale 4π. Então, 4π é igual a 2π vezes r, certo? Esse π com esse π eu vou cortar, o 2 eu vou passar dividindo, então eu tenho 4 dividido por 2, eu chego à conclusão, então, que o meu raio vale 2 decímetros. Agora que você já achou o raio, vamos calcular o volume. O volume é igual à área da base vezes a altura dividido por 3. Pessoal, tanto faz se você escrever 1/3 ou tudo dividido por 3, tá? Faz o mesmo efeito. Então, ficou volume é igual a π vezes 2 ao quadrado vezes a altura dele, que é 6, que foi dada, tudo isso dividido por 3. Simplificando esse 3 com esse 6 aqui, você vai ter 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, deu 8π decímetros, volume cúbicos. Simples assim. Muito tranquilo o exemplo 2, né? Vamos agora para o exemplo 3. Exemplo 3. Calcular o volume de um cone circular de vértice L e a base no centro O e raio de 6 centímetros, tal que o segmento LO mede 18 centímetros e forma com o plano da base um ângulo de 60 graus. Então, ele quer que você calcule o volume desse cone oblíquo. Pessoal, para calcular o volume, o que a gente precisa? Volume é área da base vezes a altura dividido por 3, ok? Nós temos o raio? Temos. O raio é 6, foi dado na questão, né? O raio é 6 centímetros, além de estar aqui na figura pronto para você. A altura, nós temos a altura? Não. Então, a primeira providência para a gente continuar a encontrar essa altura. Ele fala que o segmento LO forma um ângulo de 60, que é esse aqui, né? O LO forma com a base um ângulo de 60. E a altura, pessoal, é sempre 90 graus, ela é sempre perpendicular. Então, como que eu faço para encontrar essa altura aí? Quem pensou em trigonometria, pensou certinho. A gente vai usar o seno, que é cateto oposto dividido por hipotenusa, certo? Então, vai ficar assim. Seno de 60 é igual a cateto oposto dividido por hipotenusa. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, com h sobre 18. 2h é igual a 18 raiz de 3. h é igual a 18 raiz de 3 dividido por 2. Então, a gente chega à conclusão que a altura é equivalente a 9 raiz de 3, e tudo isso em centímetros. Só que não é a altura que ele quer, né? A gente precisa da altura para calcular o volume, porque ele quer o volume. Calcular o volume. Então, eu volto para a minha fórmula. Volume é dado por área da base vezes a altura dividido por 3. Então, o volume é igual a π vezes o raio, que é 6 elevado ao quadrado, vezes a altura que a gente acabou de encontrar, tudo isso dividido por 3. Então, o volume é igual. Simplifico esse 3 com esse 9, ficou 3 aqui em cima. Então, ficou π vezes 36 vezes 3. Logo, esse volume aí tem que dar 108 π raiz de 3. Esqueci aqui a raiz de 3. Vou escrever de uma maneira melhor aqui, colocando o π depois. Aqui tem a raiz de 3. Então, 36 vezes 3 dá 108. Π raiz de 3. Agora sim, ficou com uma escrita melhor. E a minha unidade
é em centímetros. Então, meu volume tem que dar centímetros cúbicos. E aí, eu fecho mais uma questão. Tranquilo? Vamos agora para o exemplo 4. O exemplo 4 afirma o seguinte: uma taça de vidro com a forma de um cone circular reto, investido com raio igual a 3 e altura igual a 5, está preenchido com vinho até metade da sua altura. E aí ele esboça aqui o desenho para a gente. E aí ele te pergunta qual é o volume da taça, na letra A, e depois ele te pergunta qual é o volume do vinho que ela contém. Então, são duas perguntas sobre esse cone aqui, ó, sobre essa taça, tá certo? Então, separando aí os dados. Ele fala que o raio do cone é 3, certo? Ele fala também que a altura é igual a 5. E fala também que a altura do líquido é metade da altura do cone, né? Então, essa altura aqui menor vale 2,5, certo? E ele quer o volume da taça. Para calcular o volume, né, que cabe nessa taça aí, tá muito tranquilo, porque a gente precisa da área da base e nós já temos o raio, perfeito. Vezes a altura, está aqui, dividido por 3, ou seja, a letra A é só aplicação de fórmula. Volume é igual a π, r ao quadrado h, dividido por 3. Volume é igual a π vezes 3 ao quadrado, vezes 5, que é a altura. Tudo isso dividido por 3. Esse 3 eu vou cortar com o 3 daqui, então ficou só 1. Então, ficou 3 vezes 5, 15. Logo, esse volume é equivalente a 15 π centímetros cúbicos. Então, fechamos o volume da taça. Agora, vamos para a questão um pouco mais complexa, que é o quê? O volume que está nela. Por que que ela é mais complexa? Porque eu quero o volume do líquido. Então, eu tenho que ignorar essa parte vazia da taça. Eu quero só do líquido. Mas cadê o raio, pessoal? A gente não tem a medida desse raio. A gente só tem a altura dele, certo? Mas lembra que eu falei que um cone, quando ele tem essa secção, quando um plano corta ele tem a relação de proporção, né? Então, em relação ao raio e às alturas, então é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer semelhança de triângulos baseado na secção meridiana. Eu vou fazer o desenho aqui agora para vocês verem como é que é. Pronto, já fiz aqui o meu cone, certo? Agora vamos lá. Primeiro, o raio do cone grande é 3 centímetros. Vou colocar aqui. A altura dele é 5. A altura do cone menor é metade dela. Essa altura, eu vou colocar aqui de cor diferente, é 2,5. Porque metade de 5 é 2,5. E eu preciso descobrir esse raio aqui, certo? Então, a relação vai ficar assim. O raio do cone maior está para o raio do cone menor, assim como a altura do maior está para a altura do menor, certo? Então, o raio do cone grande está para o raio do cone pequeno, assim como a altura do cone grande está para a altura do cone pequeno. Então, ficou 5 vezes R, 5R, 2,5 vezes 3 dá 7,5. R é igual a 7,5 dividido por 5. Logo, esse raio é equivalente a 1,5 centímetros. E agora ficou moleza calcular esse volume, porque a gente já tem a medida do raio. Então, ficou volume é igual à área da base, que é π, vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. Não esqueça de dividir por 3, tá certo? Então, vai ficar π vezes 1,5 vezes 1,5 vezes 2,5, vai dar 5,625. Tudo isso dividido por 3. Então, esse volume é 1,875 π centímetros cúbicos. E é isso, tá? Então, a gente pode estar fazendo essas relações aí
de semelhança de triângulo, para poder fazer a proporção. Finalmente, vamos começar a questão 5. Vamos lá então, pessoal, nosso último exemplo, exemplo 5. Certo silo utilizado na armazenagem de grãos é construído por duas partes, um corpo cilíndrico e um funil cônico. Construído com chapas de metal, esse silo tem as seguintes especificações. Com base nessas informações, é correto afirmar que a capacidade de armazenamento desse silo em metros cúbicos é igual a... Pessoal, é muito comum na prova do PAS, por anos seguidos aí eles têm feito isso, de misturar os sólidos, tá? Ou seja, um cilindro com cone, esse é o primeiro que a gente está fazendo, um cilindro com esfera, um cone com esfera. Então, é muito comum aparecer tudo junto e misturado. Mas nada de pânico, porque é muito tranquilo de fazer. Por quê? No caso aqui, a gente tem que o raio do cilindro coincide com o raio do cone. Então, essa altura aqui vale 4, porque foi dado, ó, do corpo. E a outra altura é igual a 2. Tranquilo? E agora, o que a gente vai fazer? Para descobrir qual é o volume do silo, eu vou ter que descobrir qual é o volume do cilindro e depois somar com o volume do cone. Só isso. Então, vamos lá. Volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Volume do cilindro é π vezes 3 ao quadrado vezes a altura dele, que é 4. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 4, 36 π metros cúbicos. E aí, a gente já fechou uma parte do cálculo. Agora, eu tenho que fazer o volume do cone, que é a área da base vezes a altura e divide por 3. Pode já substituir o 36 aqui e dividir por 3? Não. Por quê? Porque as alturas são diferentes, pessoal. A altura desse cone é 2 e a altura do cilindro é 4, então o cálculo é diferente. Então, ficou π vezes 3 ao quadrado vezes 2 dividido por 3. O volume do cone vai ser, vou cortar esse 3 com esse 3, vai sobrar um 3 aqui. 3 vezes 2, 6. Então, ficou 6 π metros cúbicos. E, finalmente, o volume do silo é o volume do cilindro, que é 36 π, mais o volume do cone, que é 6 π. Então, o volume do silo vai ser exatamente 42 π metros cúbicos. E aqui a gente fecha a questão 5, tá certo? Pessoal, o exercício que vocês vão fazer da apostila do Paiva, tá bem aqui no finalzinho do material de apoio de vocês, página 525, da questão 40 até a 49, tá certo? Bom descanso para vocês, bom feriado e até quarta-feira com o volume do tronco de cone, tá certo? Até mais, pessoal!